Olá, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas à nossa atividade do Festival do Conhecimento, edição 2022. É um grande prazer retornar ao Festival do Conhecimento, ainda nessa modalidade remota, com mais uma atividade do nosso grupo de pesquisa. E para amanhã de hoje, organizamos uma atividade denominada Papo Virtual, intitulada Ensino de Espanhol em Diferentes Contextos, Práticas Curriculares Antes e Depois da Pandemia. Eu sou o professor Antônio Ferreira da Silva Júnior, sou docente da universidade, da UFRJ, atuando no Colégio de Aplicação e também no programa de pós-graduação em Letras Neolatinas. E agora faço a minha audiodescrição antes de convidar as palestrantes que vão dividir comigo esse painel. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho claro, de barba castanha. Atualmente estou usando uma camisa social verde, um tom escuro. Do meu lado direito tem uma estante com livros e ao fundo uma parede azul com um quadro com uma pintura abstrata. E essa atividade só foi possível diante do aceite de amigas queridas, de pesquisadoras também renomadas da área do espanhol. Eu vou fazer uma rápida apresentação delas, das três, e com isso elas vão entrando na nossa sala virtual. Então, eu convido a professora doutora Gretel Eras Fernandes, que é doutora em educação pela USP, docente aposentada da área de metodologia de espanhol da Faculdade de Educação da USP, tendo atuado na pós-graduação em educação. É autora de inúmeros artigos, materiais didáticos, consultora do MEC. Não poderia aqui falar um único tema de pesquisa, pela vastidade, pelo interesse das publicações da professora Gretel, mas, digamos, aqui fazendo um recorte, seu interesse está na formação de professores de espanhol, nas políticas públicas e também de português como língua estrangeira. Então, Gretel, passo a palavra para as saudações iniciais. Bom dia a todos, é um prazer estar novamente aqui no Festival do Conhecimento da UFRJ. Agradeço muito aos organizadores do evento e agradeço muito ao convite do professor Antônio. Já é a segunda vez que tenho a oportunidade de participar desse evento e é sempre um prazer estar aqui. Vou me autodescrever rapidamente. Sou uma mulher branca, cabelos castanhos na altura dos ombros, estou vestindo uma blusa de frio, está muito frio aqui em São Paulo, uma blusa de frio de cor vinho, com listas brancas e pretas, e uso óculos, e ao fundo tem uma parede de cor clara, com alguns diplomas pendurados, e ao meu lado uma estante onde estão alguns dos meus livros. Muito obrigada, Antônio, mais uma vez. Obrigado você, Gretel, sempre um prazer. E agora eu convido a professora a doutora Maria Eta Vieira, que é doutora em Educação pela USP, docente da UNILA, da Universidade da Integração Latino-Americana, atua na UNILA com português, língua adicional, espanhol também língua adicional, com temas também de pesquisas diversos, com foco em culturas, ensino de línguas indígenas, educação intercultural, como eu já falei, português língua adicional. E atualmente, eu tinha esquecido de dar essa informação, a Gretel foi a líder do nosso grupo de pesquisa de ensino e aprendizagem de espanhol durante muito tempo. A gente vai ter oportunidade aqui nessa conversa de falar sobre, e a Maria é a atual líder do grupo de pesquisa. Então, Maria, muito obrigado pelo aceite. Suas palavras iniciais. Sim, muitíssimo obrigada, Antônio. Agradeço e parabenizo também pela organização, tanto pela programação como com o dia de ontem, vimos que realmente está de excelência. Então, é um prazer enorme estar aqui, e principalmente para falar de temáticas tão caras à nossa vida acadêmica, profissional e quase pessoal. Sim, então, também vou fazer a autodescrição. Eu sou branca também, gordinha, uso cabelo curto, já dos 60, que é a cor natural dos 60, ou seja, é branco com alguma coisa de castanho escuro. Estou com um abrigo, porque aqui também está bastante frio, é azul marinho, que
parece preto, e com um cachecol bastante colorido, parecendo um arco-íris. Atrás de mim tem uma janela com a persiana fechada e um pequeno armário. As paredes também são brancas, da cor do armário e da cor da janela também. Então, muito obrigada. Muito obrigado a você, Maria. E agora também convido a nossa última palestrante aqui desse papo virtual do painel, a professora doutora Maria Camila Bedimpoli, que também é integrante do nosso grupo de pesquisa. A Camila é doutora em educação, é docente também atuando no Magistério Superior das Faculdades de Tecnologia de Americana e também de Campinas, do Centro Paula Souza. É escritora, escreve poesias, contos, crônicas e também autora, assim como Maria, de capítulos de livros e artigos. Tem como interesse de pesquisa o ensino de línguas para fins específicos, fins profissionais e também no campo da formação de professores. Camila, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Antônio, mais uma vez por estarmos aqui, nós 4 juntos, no Festival do Conhecimento, pela segunda vez. Então, agradeço também a toda a organização do evento, que, como muito bem disse a Maria, está de excelência, né? Se iniciou ontem, então é um prazer enorme a gente poder estar aqui batendo esse papo tão importante, tão necessário a respeito do espanhol, não só durante a pandemia, mas sobre o futuro dele no Brasil também. Então, agradeço muito e vou fazer minha audiodescrição agora. Então, eu também sou uma mulher branca, mudo muito meus cabelos, então, atualmente, naturalmente, eu sou castanha, mas estou com luzes loiras no cabelo. Estou vestindo uma blusa de lã preta, porque aqui em Americana, apesar de ser muito calor, hoje está bastante frio. Essa blusa tem gola alta. Ao meu lado, tanto de um lado, do lado direito, quanto do lado esquerdo, tenho estantes de livros, de alguns dos tantos que eu tenho, e na parte de trás, uma parede branca com alguns quadros coloridos em formato redondo pendurados. Obrigada. Ótimo, Camila, muito obrigado. Então, para o nosso público, eu vou dar algumas orientações agora de como será a nossa atividade. Então, em primeiro lugar, nós 4 participamos, né, do grupo de pesquisa, ensino e aprendizagem de espanhol, que atualmente está vinculado à UNILA, CNPq, mas durante 21 anos, né, quer dizer, completando agora 21 anos, a professora Greta falará sobre essa história, esteve vinculado à Faculdade de Educação, e nós pensamos, de fato, como é um papo virtual, que você que está nos acompanhando agora pelo Facebook, pelo YouTube, também possa dialogar conosco pelo chat, enviando seu comentário, sua experiência, sua pergunta, né, no decorrer dessa nossa conversa, que a gente chama de um gênero conversa dialogada, né? Então, agora eu vou contextualizar um pouco a ideia aqui do nosso papo virtual. Como eu disse, as falas vão ser intercaladas, faremos perguntas, né, uns para os outros aqui, no intuito de discutir um pouco o contexto pandêmico, né, antes da pandemia e pós-pandemia, pensando, né, segundo aí alguns autores do campo da educação, que de fato as mudanças no campo educacional elas advêm, elas surgem quando a escola, o sistema escolar enfrenta uma grande crise e eu considero, né, que nós presenciamos e ainda estamos presenciando os efeitos da pandemia nas nossas vidas, na forma de lidar com o diferente. As instituições, de uma certa forma, estão desde o início da pandemia buscando, né, aprender com ela, com a pandemia, ou seja, a própria pandemia se tornou um momento de aprendizagem, no sentido de analisar esses contextos educacionais ou formas de ação, né, nesses contextos que foram afetados por essa crise sanitária. Então, acho que o nosso papo virtual ele vem contribuir junto com a comunidade acadêmica, né, da área de espanhol, na identificação de problemas, avaliar essa experiência e orientar na construção de novos caminhos, de novas propostas. Então, sabemos também que esse período da pandemia enfrentamos muitos obstáculos de ordem pessoal, né, com muitas vidas que se foram, mas, ao mesmo tempo, obstáculos que perduram ainda hoje, principalmente nas práticas escolares. E aí eu costumo mencionar aqui que vivemos ainda hoje um estado de escola de desorganização das suas práticas, é o que eu sinto muito a partir da minha experiência. Então, no momento que estamos sendo realocados, readaptados a essa vida presencial e ainda uma vida presencial de máscara, né, nas escolas.
e aí também, principalmente, essa readaptação impacta os estudantes nessa retomada ao ensino presencial depois de quase 2 anos remoto. Sabemos muito bem que com a pandemia provocada aí pelo coronavírus, as escolas se viram obrigadas a pensar formas de ensino diferenciadas e novas formas de ensino, ou melhor, migrar, com a ênfase com a adoção do ensino mediado pela internet, o que foi nomeado como ensino remoto, ensino emergencial remoto, que acabou essa nomenclatura se propagando quase sempre na mesma velocidade que o próprio vírus, né? Tivemos essa nomenclatura utilizada de uma hora para outra, entendendo que o emergencial remoto, de fato, é uma solução totalmente remota, à distância, para a instrução e educação do que seria ministrado presencialmente, ou talvez num curso híbrido, né? Cursos combinados, mas finalizando o ensino remoto assim que essa crise de emergência tivesse sido solucionada. Com a educação remota, também o que nós tivemos, de uma certa forma, foi a retomada de um certo debate, de um certo preconceito sobre essas nomenclaturas, ensino à distância, educação online, ensino remoto, né? E, de uma certa forma, levantando aí questões que a educação à distância, a EAD, já sofria, né? Que é o próprio preconceito do ensino à distância. Então, o termo emergencial trouxe esse impacto também de passar por essas críticas, inclusive no próprio uso da palavra emergencial. Mas o que queremos aqui nesse papo virtual discutir, de fato, é como muitos de nós adotamos aqui o ensino remoto nas nossas práticas ou nas nossas análises, né? Nas análises dos contextos. Então, sabemos que muitos professores adotaram no ensino online estratégias semelhantes ao que eles faziam em sala de aula, então, aulas expositivas, slides, digitalização de materiais, de livros, né? Ainda atividades semelhantes ao que eram feitas no ensino presencial, como provas, escritos. Outros começaram a aprender a gravar vídeos, usando aí as ferramentas disponíveis, abrindo salas em grupos de Facebook, que ainda é uma tecnologia usada, né, em algumas fases geracionais, ou salas de WhatsApp. Ao fim e ao cabo, todos tentamos, de alguma forma, desenvolver, né, um trabalho de qualidade, mas sabemos que no Brasil essas soluções acabaram sendo diferentes, né? Num país com uma extensão territorial tamanha, cada município, cada estado criou estratégias e ferramentas, de uma certa forma, para implementar o ensino remoto, que também, no que a gente acompanha aí, a partir de alguns estudos, nem todas as ofertas podem ser chamadas como ensino remoto, por exemplo, educação domiciliar, o homeschooling, né? Ou seja, que não necessariamente seria aí considerado, inclusive, como um ensino. Mas tivemos aulas gravadas, material disponibilizado pela internet, pela rádio, pela transmissão via TV, né? E, ao mesmo tempo, a tentativa de acompanhamento desses estudantes e também das instituições públicas no sentido de arrecadar verbas, de conseguir um apoio financeiro para a compra de equipamentos, para facilitar o acesso à internet dos que eram privados e ainda são, mesmo ainda em estado de pandemia que estamos, né? Já se a gente compara a rede particular, assim, a velocidade de implementação do ensino remoto foi mais ágil, né? Pensando aí plataformas online criadas especificamente para atender a demanda específica dessa rede. Mas o fato que a gente quer conversar aqui é que muitos de nós não estávamos preparados, o próprio país não estava preparado para migrar o seu sistema educacional para o universo remoto, e mudanças foram necessárias. E sobre essas mudanças que falaremos aqui no nosso papo virtual. Vale relembrar que somos, né, como aparece no título, docentes da área de língua espanhola, e o espanhol já passava também por um momento de privação, né, contextualizando aqui para o público que não é da área de espanhol. Tivemos o impacto, né, da lei, a professora Gretel vai mencionar, mas tivemos que, de uma certa forma, pensar dois problemas quase ao mesmo tempo, né? De uma certa forma, nossa manutenção nos espaços privados e públicos, e, ao mesmo tempo, nos adaptar a esse novo ensino virtual, ensino remoto. Tá? Então, contextualizei um pouco do que falaremos. Também quero chamar a atenção aqui do nosso público que eu ficarei mais responsável por trazer essas mudanças, esses impactos no contexto da educação básica. A professora Gretel
sobre o contexto da formação de professores, né, sua avaliação sobre esse cenário. A professora Maria, avaliando esse cenário no contexto de educação superior multilingüe, pelo caráter, né, da universidade onde trabalha, e a professora Mila Bedin, a Camila, no contexto da educação superior também, mais de ênfase tecnológica, certo? Então, agora, eu já, diante dessa problemática e dessa contextualização, eu já faço uma pergunta para a professora Gretel, para iniciar aqui a nossa conversa, pedindo um pouquinho que a Gretel apresente, né, como se originou a ideia do grupo de pesquisa, ensino-aprendizagem de espanhol, como esse grupo vem acompanhando o desenvolvimento dos estudos do espanhol no Brasil. Ok, Antônio. Então, bom, você já fez uma introdução bastante abrangente e tocou já em muitos pontos que nós, ao longo desses 21 anos, tratamos de discutir e de conhecer um pouquinho mais a fundo no nosso grupo. E essa é uma das razões também do próprio nome do nosso grupo, Ensino e Aprendizagem de Espanhol, porque, de alguma forma, cabem muitas coisas dentro desse espectro de ensino e aprendizagem. Nós conseguimos estudar e conhecer mais a fundo muitos, infelizmente, dos problemas que nós temos dentro desse campo. Não todos, claro, seria impossível, mas muitos dos problemas, e não são poucos. E justamente o nosso grupo surge lá atrás, como você já disse, eu também, há 21 anos, da necessidade de discutirmos, principalmente, começa com algumas ex-alunas de licenciatura e também ex-alunas de pós-graduação, de discutir algumas dessas dificuldades que elas sentiam, tanto no seu lugar de alunas, como no seu lugar de professoras de língua espanhola, ao trabalhar com essa língua estrangeira. E em momentos em que não se encontravam muitos espaços de discussão com outros profissionais. Então, começamos, primeiro, como um grupo de estudos, e depois, logo depois, esse grupo de estudos se converteu num grupo de pesquisa formalizado no CNPq e na USP. E a Maria é uma das decanas do grupo, não é? Ela, desde o início, integra o grupo. E uma das principais características, algo que sempre se manteve e, a meu ver, é algo que nos fez ter sucesso nas nossas pesquisas, foi sempre ouvir os professores. Todos os integrantes do grupo, estivessem ou não ligados à universidade, sempre tiveram um pé na sala de aula da educação básica, ou estiveram muito ligados à educação básica por meio dos seus alunos, como era, por exemplo, o meu caso. Eu estava na sala de aula do ensino superior formando professores para a educação básica, então os meus alunos estavam ou fazendo estágio na educação básica, ou já eram professores de educação básica, e outros integrantes do grupo ou estavam na mesma situação que eu, ou eram professores da educação básica. E as pesquisas que nós desenvolvemos ao longo de todo esse tempo sempre tiveram essa preocupação de trazer questões nascidas no chão da sala de aula para o grupo, e nunca o contrário. Ou seja, nós não partimos de algo abstrato, simplesmente pensado por nós, do que nós queríamos pesquisar, do alto da academia, não é? Como se diz muitas vezes, a academia pensa e leva para a escola. Não, a nossa intenção sempre foi ao contrário, foi ver o que os professores queriam que nós, de alguma forma, procurássemos, não, eu não diria ajudá-los,
mas procurássemos trabalhar em conjunto com eles para encontrar caminhos ou buscar caminhos em conjunto, não é? Então, sempre foi nessa direção. E, ao longo de todo esse tempo, nós desenvolvemos muitas pesquisas, várias delas foram apresentadas em eventos, várias se converteram em artigos científicos, outras em livros. É o caso, por exemplo, de uma das primeiras, que foi sobre expressões idiomáticas em espanhol e também em contraste com o português. Esse foi um material que, segundo muitos professores, os ajudou bastante, porque é algo, as expressões idiomáticas são um pouquinho uma pedra no sapato, não é, para quase todos nós, mas também atividades lúdicas, preposições e regência verbal, uso de vídeos na sala de aula, enfim, tivemos muitas pesquisas, e algumas delas, inclusive, quando houve, alguns anos atrás, um programa do governo chamado PNBE, Programa Nacional da Biblioteca da Escola, nós tivemos algumas destas pesquisas aprovadas por esse programa, e os nossos livros, 4 deles, foram beneficiados, não é? Beneficiados no sentido de terem passado pelo processo de análise, de seleção, e foram distribuídos às escolas públicas do país. Então, isso mostra que, de fato, nosso trabalho não se limitou nunca a ser exclusivamente teórico. Todas as nossas produções, sim, sempre tiveram um fundo teórico, porque é impossível querer se pesquisar alguma coisa se não pensarmos na teoria, evidentemente, mas sempre, como eu disse antes, pensando na sala de aula, no professor, nos alunos, olhar a sala de aula e, nesse sentido, apresentar não atividades prontas, fechadas, mas ideias para que os professores sempre tivessem essa liberdade de, a partir dessas sugestões, pensarem outras propostas para suas aulas, ou fazer adaptações, ou simplesmente que acendesse uma luzinha e dissessem, bom, é possível fazer milhões de coisas, então, estas ideias que estão aqui não servem para os meus grupos, mas elas me mostram que é possível fazer muita coisa com essas teorias. Então, esse sempre foi o espírito do grupo. Não é? Mas eu estou falando do passado, eu não sou mais a líder do grupo, não é? Então, eu acho que do momento atual, que já não é tão atual, porque já faz algum tempo que a liderança está nas mãos da professora Maria, e daqui para o futuro, quem pode falar melhor é a Maria, não é mesmo? Bom, obrigada, Gretel. Na verdade, percebe-se o quanto é desafiador seguir com um trabalho tão bem feito como tem sido a liderança desse grupo pela professora Gretel. Então, na verdade, não conseguiremos trazer muitas novidades, seja em termos de temáticas de estudo, em termos de metodologias, em termos... Então, a nossa inovação se dá em termos dos componentes. Sim, estamos em uma época de transição. O professor Antônio entrou já faz algum tempo, mas tivemos também a saída de muitos dos companheiros que começaram, muitas das estudantes que faziam curso de licenciatura com Gretel lá nos idos há 20 anos, e que agora já estão voando sozinhas, criando seus grupos de pesquisa, seus grupos já estão aí por diferentes universidades nesse Brasil e nesse mundo, né? Temos gente do grupo que já voou
para outros continentes, sim? Então, na verdade, a ideia é manter esses princípios, esse vínculo muito, muito, muito importante, e questionar por que estudar, para quem estudar e com quem estudar, né? Nessa questão de fazer pesquisa e trazer as questões da sala de aula para pesquisa e para retroalimentar a própria sala de aula, e principalmente inculcando nesses professores a questão da importância desse espaço, desse contexto de sala de aula, e deles também como potenciais pesquisadores, docentes que estão ali, num primeiro momento, muito vinculados ao ensino, assim, mas que esse ensino repercute na pesquisa, e eles têm que se apoderar também desse conteúdo e como pesquisadores e sujeitos mesmo dessa produção de conhecimento, assim. Então, na verdade, a gente está buscando novos pesquisadores, novos professores para compor o nosso grupo, mas sempre tratando de manter essa essência que foi criada com a liderança de professora Gretel há alguns anos, sim. E, claro, já temos, talvez, algo que possamos fazer, até mesmo por estarmos aqui no finzinho do Finisterra, né, do Brasil, estamos aqui do ladinho de Paraguai, de Argentina, e em termos de universidade, temos contato com pessoas de toda a América Latina. Então, sim, talvez uma proposta é também fazer projetos com grupos, ou seja, entrar em contato com grupos de pesquisa de outros países, ou mesmo de outros estados, e ampliar, até mesmo pela própria o contexto de pandemia, que, por exemplo, nesse momento eu estou em Foz do Iguaçu, Greta está em São Paulo, Camila em Campinas, e Antônio aí no Rio. Sim, né? Ninguém fugiu, né? Então, aproveitar também, e já temos planejados projetos, participar de eventos. A professora Gretel vai lá para o norte, no extremo, eu sigo um pouquinho mais para baixo, para o sul, vou para Santa Maria também falar sobre políticas linguísticas, o grupo vai junto, e nesse sentido de para que o grupo está existindo. A gente vai lá, pesquisa aqui, apresenta e tenta que isso também renda publicação para divulgar esse nosso trabalho, para divulgar o trabalho que tem sido feito tanto por nós como pelos demais componentes do grupo. Sim. Então, eu acho que mais ou menos isso. Se os colegas do grupo quiserem complementar também, será bem-vindos. Ótimo, Maria. E temos lançamento em breve, né? Um lançamento aqui do nosso grupo. Isso. Não sei se a gente pode dar já spoiler, mas isso a gente fala depois. Bem, então, assim, agradecer a Greta e a Maria por essa introdução, né? Assim, da memória do grupo. E lembrando para quem está chegando agora, né? Na nossa live pelo YouTube ou pelo Facebook, então a gente vai dividir um pouco os contextos de atuação e vai falar sobre eles um pouco a partir de agora. Então, a Greta ficará responsável sobre a formação de professores, a Camila, Educação Superior Tecnológica, a Maria, Superior Bilíngue, Multilíngue, Intercultural, e eu pelo contexto da educação básica. E aí, pensando já nesses contextos, eu já faço uma pergunta, né, para a professora Gretel, pensando um pouco esse antes da pandemia, né, no cenário que estávamos, que era essa outra vida, antes da pandemia, como estava, como a Greta avalia o ensino de espanhol, o cenário do ensino de espanhol e também da formação de professores de espanhol. Ok, Antônio. Bom, a Maria já sinalizou algumas
algumas questõezinhas aí que eu vou retomar daqui a pouquinho. Mas o cenário de espanhol, cá entre nós, nunca foi fácil, né? Desde que eu comecei a graduação, eu não vou dizer quando, mas faz muito tempo, né? Muito, me põe muito nisso, né? A nossa área sempre teve, e quando eu digo a nossa área, estou falando de todos nós, professores, alunos, pesquisadores, coordenadores de áreas de espanhol, nós sempre tivemos que demonstrar por que o espanhol era importante. Sempre tivemos que ficar provando que o espanhol merece ser ensinado, precisa ser estudado, que espanhol não se aprende por osmose, que o simples fato de falarmos português não garante que seja possível sair por aí pelo mundo falando espanhol automaticamente, né? Que falar português não é garantia de entender espanhol, nem de ler em espanhol e entender tudo, nem de falar, nem de se fazer entender automaticamente. Isso não acontece, por exemplo, com o alemão, com o russo, com o chinês, com o árabe, não é? Com o espanhol parece que, bom, para que estudar espanhol? Então, desde sempre tivemos que ficar provando isso. E aí, quando alguém, e foi o meu caso também, mas sempre, quando alguém começa na faculdade, opta por ser professor de espanhol, é comum que perguntem, bom, mas você vai ser professor de espanhol para quê? E por que não professor de inglês, ou professor de alemão, ou professor de qualquer outra língua? Não é? Para que professor? Para que ser professor de espanhol? Então, sempre foi necessário ficar provando isso. Então, nunca foi fácil para quem é da área de espanhol, não é? Sempre tivemos que ficar provando como se não houvesse essa necessidade. Mas, enfim. Aí, chegando em 2005, nós tivemos a Lei 11.161, que ficou conhecida como a Lei do Espanhol, que, de alguma forma, representou um alento para nós. Não era a lei ideal que nós queríamos, mas, de alguma forma, trouxe o espanhol como uma língua de oferta obrigatória no ensino médio. E, bom, parece que as pessoas começaram a entender que era importante. Não é? Se havia uma lei, então já havia alguma importância para isso. Houve uma demanda maior pelos cursos de formação de professores, então o panorama começou a melhorar. Embora não fosse assim uma maravilha. Desculpem o microfone, o barulhinho aqui do celular entrando mensagem, eu não consegui tirar o barulho do celular. Mas, enfim, essa alegria que nós tivemos, embora não fosse aquela alegria tão fantástica assim, com a lei de 2005, ela durou pouco, né? A gente diz que a alegria de pobre dura pouco, e no nosso caso do espanhol não foi muito diferente. Em 2017, como todo mundo sabe, tivemos uma reformulação da LDB, desculpem, da LDB, e acabou essa obrigatoriedade da oferta do espanhol. Ou seja, voltamos de novo ao que era antes. Ou, melhor dizendo, não voltamos ao que era antes, ficamos numa situação pior ainda, porque antes da lei de 2005, nós tínhamos a oferta de pelo menos uma língua estrangeira moderna. E em 2017, passamos a ter só o inglês. Pela primeira vez na história, nós tivemos uma lei que impôs uma língua estrangeira como obrigatória. Não tenho nada contra o inglês é uma língua necessária, ninguém aqui se posiciona contra o inglês. A nossa posição é contra a lei obrigar essa língua.
essa ou qualquer outra, não é? Nós sempre defendemos o plurilinguismo, então a nossa insatisfação é em relação à lei, retirar uma língua, impor outra e reduzir as possibilidades do estudante ter uma formação mais ampla, não é? E também fechar as portas para a formação de professores. E aí tivemos em seguida a BNCC, que nas duas versões preliminares incluía o espanhol, e na versão que foi homologada em 2017, ignora o espanhol, inclui só as diretrizes para inglês e apenas para o ensino fundamental. E para o ensino médio, sequer isso, nem para a língua inglesa. Então, o que nós vemos, tanto no texto legal quanto na BNCC, que não deixa de ser um texto legal na medida em que é um documento que dá as diretrizes que devem ser seguidas, então o que nós vemos é um desprezo pelas línguas estrangeiras, não é? Então, tudo isso gera um desânimo para os professores. Afinal de contas, para que ser professor de espanhol? Onde se vai trabalhar se o espanhol não vai estar mais nas escolas? Porque, em função dessa lei de 2017, muitas escolas da rede particular de ensino viram aí uma brecha para simplesmente pensar no lado econômico e excluir o espanhol, né? Já que não eram mais obrigadas a ter o espanhol, a oferecer o espanhol, tudo bem, então, para que ter um custo a mais? Né? Porque, infelizmente, para muitas escolas da rede privada, o espanhol é custo, não é investimento. Então, demitiram os professores e deixaram de oferecer o espanhol. Então, para a formação de professores foi uma perda muito grande também. Os professores muitos deixaram de se interessar por procurar a carreira, e os que já estavam na ativa se desmotivaram muito também. Então, nós voltamos outra vez, não exatamente ao pré-pandemia, mas ao pré-2005, não é? Para que estudar espanhol? Para que ser professor de espanhol? Ou seja, é uma luta constante. O espanhol não sai dessa situação. O professor de espanhol sempre volta, sempre tem que estar provando, demonstrando e convencendo a todos que o espanhol, sim, é necessário, pensando em todo o nosso contexto histórico, político, social, geográfico, comercial, o espanhol é fundamental, não é? E aí, se nós pensarmos não só na formação de professores, mas pegar um desses vieses, como pode ser, por exemplo, o viés profissional, mais importante, é tão importante quanto termos o espanhol, não é mesmo, Camila? Você que trabalha com esse público da formação tecnológica, você poderia falar um pouquinho disso também, não é? Sim, Gretel, exatamente, né? A gente tem passado aí anos a fio, né? Tentando provar a importância do espanhol na vida profissional dos alunos em geral, não é de uma profissão em específico, mas sim de várias delas, né? E eu, como atuo aí já no ensino superior tecnológico há 14 anos, tenho lidado com essa questão, né? Tanto você disse, né, da importância também de se falar sobre ensino de línguas para fins específicos, né, não só na universidade, mas na graduação, quero dizer, mas na pós-graduação, que todos nós aqui, quando cursamos letras na graduação, nunca tivemos nenhuma disciplina que fosse a respeito de línguas para fins específicos,
e muito menos que em alguma aula de metodologia de ensino de língua espanhola fosse sequer tocado sobre esse assunto. Mas ele está extremamente presente, né? Então, no meu ambiente de trabalho hoje, o superior tecnológico, ele é um ambiente de ELF, que a gente diz, a sigla significa Ensino de Línguas para Fins Específicos, muito bem alcunhada pelo querido professor Almeida Filho, sobre quem falaremos ao final, né, Antônio? E muito bem. E aí, em relação a esse cenário pandêmico, no caso das FATEC, antes da pandemia, pensando na questão dos fins específicos, eu acho que o que qualquer lugar fazia, dando aulas de línguas, a gente automaticamente busca no mercado um livro didático que seja compatível, ou que a gente entenda que seja compatível para aquele grupo de alunos. Porém, quando a gente começa a estudar as teorias, né, e que a gente viu muito isso no doutorado, e foi um dos motivadores a estudarmos isso com profundeza, né, com grande detalhe, né, a gente entende que algumas práticas que nós desenvolvíamos antes de conhecer essa teoria, elas não eram as mais desejáveis para o ambiente acadêmico. Então, para citar apenas um exemplo, antes da pandemia, a gente adotava o livro didático na sala de aula presencial. E eu não estou aqui criticando nenhum livro didático, pelo contrário, Gretel aqui é uma grande autora de livros didáticos, né? Mas eu estou dizendo que, para o contexto de ensino de línguas para fins específicos, em que a gente tem que destacar ou considerar, melhor dizendo, as necessidades dos grupos de alunos com os quais nós trabalhamos, é muito difícil encontrar um livro que consiga atender essas necessidades. Então, não é que o livro não seja bom, não é sobre a qualidade do livro que nós falamos aqui, mas sim sobre encontrar um livro que atenda 100% ou que seja 90% das necessidades. Então, qual seria o caminho ideal, segundo as próprias teorias de línguas para fins específicos nos trazem? É que nós, professores, possamos adquirir uma nova função, que é ser designer do seu material. Ou seja, de acordo com a necessidade de cada grupo de alunos, a gente sim montar aquela aula, escrever aquela aula, desenhar aquela aula, seja particular, seja dentro de uma empresa, ou principalmente, volto aqui no contexto em que eu trabalho. Então, uma das práticas que a gente, na verdade, antes da pandemia, eu já vinha pensando e delineando sobre isso, de que realmente o livro engessava a gente demais, além disso, e não atendia às necessidades dos meus alunos. Então, a minha prática, aquilo que eu entendia por ensinar e aprender uma língua estrangeira, tinha que mudar, né? Como a Gretel sempre nos fala, tem gente que acha que só sair da lousa e ir para o PowerPoint está arrasando. Mas não é isso. A gente sim muda o instrumento com o qual a gente trabalha. Mas mais do que isso, nós precisamos mudar o nosso olhar em relação àquilo que a gente entende do que vem a ser ensinar e aprender uma língua, seja ela estrangeira, seja ela materna, né? Então, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para vocês como que ficou então esse cenário aí nas FATEC, no sentido do ensino do espanhol, depois da pandemia, mas antes o cenário era esse, nós utilizávamos um livro didático que não atendia 100% ou nem 90% as necessidades de cada grupo de alunos, e só para que a gente possa dar um panorama para aqueles que não conhecem muito a FATEC, né, as FATEC, na verdade, nós somos administrados pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, que é o CPS, a nossa sigla, e a nossa sede administrativa, que fica em São Paulo, ela coordena 224 unidades de escolas técnicas, conhecidas como ETEC, e 75 unidades de faculdades de tecnologia, que são as FATEC. Então, nós somos um número muito grande, né? As FATEC, por exemplo, estão distribuídas em 69 municípios, então nós temos aí mais de 96 mil estudantes, só para vocês terem uma dimensão desse número. E no caso das ETEC, são mais unidades, a gente tem, estamos espalhados em 365 municípios,
e temos mais de 226 mil estudantes. Então, se somarmos tudo, todos os estudantes, né, das FATEC e da ZETEC, a gente tem aí mais de 323 mil alunos matriculados. Então, imaginem vocês pensar que a ZETEC, que oferecem para os estudantes o ensino médio, ela também oferece o ensino médio técnico integrado ao médio e o técnico profissionalizante. Lugares em que o ensino de língua, de qualquer língua que estiver sendo ensinada aí, deve ser para fins específicos. Então, assim, e essa mudança não deu para acontecer necessariamente em âmbitos gerais. Cada professor teve que fazer sua autoanálise e buscar nas suas pesquisas, nas suas leituras, entender que realmente foi o meu olhar, né? E, de novo, não critico quem seguiu na pandemia usando o livro, tá? Mas eu já entendia que isso não era possível e exatamente pensei, bom, como vou ficar do outro lado da tela dizendo ao meu aluno, então vamos lá, abrir na página 16 e vamos fazer um exercício à distância, ou fazer a leitura de um livro. Então foi aí que eu escrevi todas as minhas aulas, que era uma coisa que eu sempre quis fazer, né? E a pandemia me deu esse insight, eu falei, é agora, né? E inclusive fiz de tal forma, porque como a gente está, uma hora a gente está virtual, de repente a gente está presencial, né? Nossas aulas todas são presenciais, mas pode acontecer uma situação atípica, como veio a pandemia, e a gente ter de voltar de novo para o virtual. Então, nós desenhamos essas aulas de tal forma que a gente pudesse ministrá-las tanto no ambiente virtual quanto no ambiente presencial. E hoje, assim, foi a melhor coisa que podia ter acontecido para o ensino de línguas aí, no ensino de espanhol, né, nas turmas com as quais eu trabalho, no ensino superior tecnológico. Então, assim, foi uma mudança radical. A gente saiu do A e foi para o Z. Mas depois eu falo mais um pouquinho também sobre as políticas linguísticas do Centro Paula Souza, que tem tudo a ver com esse incentivo às línguas na nossa instituição. Perdão, gente, sigo aqui com o meu bate-papo. Bom, falando sobre isso, agora eu contextualizei o ensino superior tecnológico, agora nossa querida amiga Maria vai contar um pouquinho para vocês, né, como é que foi esse contexto dela, estando numa universidade multilingüe como é a UNILA, né, Maria? Como é que se configurou o ensino do espanhol antes da pandemia, para a gente entender mais para frente como que ficou depois e como está sendo agora? Obrigada, Camila. Então, na verdade, antes de chegar na questão do espanhol em si, eu preciso explicar o que é UNILA. A UNILA foi uma das universidades criadas nos anos 2009, 2010, e a característica principal dessa universidade é que todos os seus estudantes, metade deles serão brasileiros e metade deles serão internacionais, que chamamos hoje, porque hoje não temos só latino-americanos, ou seja, não brasileiros ou internacionais, a denominação que a gente prefere em lugar de estrangeiros, sim? Então, como se essa universidade tivesse criado em si a necessidade da convivência dessas duas línguas. Português e espanhol são línguas obrigatórias na nossa universidade. Os brasileiros têm obrigatoriamente que estudar o espanhol, ou seja, médico não consegue o seu título na UNILA se não tiver cursado português, se não for brasileiro, e
espanhol se for brasileiro. Um engenheiro brasileiro precisa ter estudado espanhol para receber o seu título na UNILA. Então, na verdade, por um lado, isso é realmente algo muito diferente, é um desafio, e para essa contextualização de integração da América Latina, os estudantes, ao entrarem na UNILA, eles passam os primeiros anos, o primeiro e segundo, majoritariamente, com as aulas de línguas, português e espanhol, aulas de fundamentos de América Latina, ou seja, aonde se estuda também América Latina em todas as áreas, não só na parte linguística, mas também nas áreas de arquitetura, de medicina, de todas as áreas se estuda o que se vem produzindo na América Latina. E um terceiro eixo, que forma esse ciclo comum de estudos, que é a questão de filosofia, questão de metodologia de todas as áreas. Sim. Então, na verdade, não conseguimos materializar tudo isso, mas a ideia é que discutir a questão filosófica que engloba a América Latina nas questões linguística e de produção do conhecimento. Sim? Então, para atender, hoje somos 29 cursos na universidade. Temos desde 2 cursos de letras e de cinema, de música, até 5 cursos de engenharias e de medicina. Sim. Então, foram concursados quase 60 professores, 30 de português, 30 de espanhol. Claro que com o tempo a gente foi, quando havia mais entrada de estudantes brasileiros, tentávamos aumentar um pouco os professores de espanhol. Mas o que pudemos ver também foi que, depois desse histórico que a Gretel estava comentando, né? 2010, a gente conseguiu trazer 10 professores, mas cada vez mais foi rareando os professores, e exatamente pelas questões que a Gretel falou. De por que eu vou estudar espanhol, por que eu vou fazer uma licenciatura ou mestrado em espanhol para atuar aonde? Então, a gente começou, sim, a ter esses problemas, já não exigíamos doutorado, passamos a exigir apenas o mestrado para conseguirmos os professores de língua portuguesa e língua espanhola na nossa universidade, e, juntamente com essas questões, claro, 40, 50 professores de línguas dá uma confusão grande. Sim. Então, começamos a pensar nessas questões e criamos, em 2015, um curso de português e espanhol como línguas estrangeiras, exatamente para insistir nessa vocação da universidade, de manter pelo menos essas 2 línguas. Hoje a gente sabe que não é o suficiente, mas pelo menos guardar que essas 2 línguas sejam ensinadas aqui na UNILA, mas que também em todo o contexto, sim? Então, em 2015, os professores dessa área que chamamos aqui de Letras e Linguística, criamos o curso de uma licenciatura para formar professores, para na formação inicial de professores para trabalhar tanto com português quanto com o espanhol.
Sim, então, são os desafios que nos chegam a cada tanto, mas estamos, sim, tentando vencê-los. Temos também, por outro lado, um curso que atualmente se chama Mediação Cultural, Artes e Letras, que é focado também nas questões do português e do espanhol, mas em questões mais linguísticas, mais relacionadas às artes e à comunicação. Ou seja, esse curso vincula a questão linguística, a questão das artes e a questão da comunicação, sim? E eu não sei se eu poderia adiantar um pouquinho a questão das... Eu acho que eu pediria, então, para o Antônio já compartilhar com a gente também o seu contexto de ensino médio, e depois eu volto e comento um pouco sobre, além desse curso que esse grupo idealizou e criou, também temos, com esse mesmo grupo de letras e linguística, a especialização em ensino e aprendizagem de línguas adicionais e 3 mestrados também envolvendo esses professores. Sim? Então, Antônio, por favor, traga a sua contribuição. Bem, Maria, obrigado pela pergunta. Antes de responder, só dialogar com o nosso público, que estamos acompanhando os comentários, as colocações lá pelo YouTube, já pessoas muito queridas lá nos acompanhando, participando, e com certeza outros vão assistir depois, mas a gente vai retomar esses comentários no finalzinho aqui da nossa conversa, que está passando muito rápido, o papo está muito bom. Então, assim, vou falar um pouquinho do contexto do ensino médio, e, claro, vou falar do meu contexto de atuação, então é um momento, assim, é importante, né, aproveitar o Festival do Conhecimento da UFRJ para poder falar sobre o Colégio de Aplicação. Nas próximas semanas, no início agora de setembro, a UFRJ vai comemorar 102 anos como instituição, e nessa história o CAP tem 74 anos de vida, comemorados esse ano de 2022. Então, a história do espanhol é muito recente nessa instituição. O espanhol tem exatamente 10 anos de vida no Colégio de Aplicação, sendo que desses 10 anos, 7 anos como disciplina optativa, e 3 anos, justamente nesse período da pandemia, se gerou a oficialidade da disciplina, né? Então, acho importante falar desse histórico, até porque a live fica um momento registrado, né? Então, pensar que a UFRJ, ainda a antiga Universidade do Brasil, como uma das primeiras universidades a formar professores de espanhol, a partir de 1939, segundo alguns dados, e depois, na reforma das licenciaturas, né, em 68, com as habilitações específicas, durante muito tempo não contou com o colégio de aplicação como campus, como local de prática de ensino, né? Então, durante muito tempo, a UFRJ formava professores, mas a gente não tinha local para o desenvolvimento das práticas pedagógicas, e isso só foi possível a partir de 2012, que inclusive é um tempo bem posterior, né, ao impacto da Lei 11.161. Né? Então, são dados interessantes a se investigar. Eu também chego na UFRJ mediante um processo de redistribuição, então, digamos que a UFRJ não abriu um concurso, né, específico para a área do espanhol, e foi mediante nessa redistribuição que aconteceu no ano de 2018, quando acontece a criação do setor de espanhol, que conta somente com um professor efetivo, né, e 2 professoras substitutas no momento. Então, um outro dado, né, que eu acho que a gente precisa destacar aqui é a carência de estudos de dissertação, teses de doutorados, publicações sobre o ensino de línguas antes da pandemia, já digo isso, no contexto dos colégios de aplicação. Né? Então, o meu papel também como um agente de política, né, assim, um desenvolvedor de política pública, política linguística no meu trabalho, é tentar divulgar esse trabalho desenvolvido, e acho que a live aqui cumpre um pouco esse papel. Então, a minha atuação no colégio de aplicação é num contexto já anterior à pandemia, num contexto, né, de vivência do espanhol como disciplina optativa, no contraturno,
com poucos alunos, sendo oferecida a disciplina para os alunos do primeiro e segundo anos do ensino médio. Então, de uma certa forma, a história, né, do ensino de espanhol nesse período como disciplina optativa era um período ainda de ausência de programa curricular da disciplina, um certo ecletismo metodológico diante aí dos professores que trabalharam, né, com essa disciplina desde 2012, a falta de registro dessas práticas e abordagens metodológicas, então tínhamos uma diversidade de práticas, né, mais uma contribuição dessas professoras substitutas que me antecederam na construção desse percurso da disciplina. E justamente, né, com a minha chegada no ano de 2018, a elaboração de um programa oficial, a minha participação num GT de discussão de políticas linguísticas, tentando um desenho mais equânime, mais igualitário. Vale considerar que o inglês e a língua francesa são línguas, né, idiomas oferecidos de uma forma obrigatória no ensino fundamental e no ensino médio. Então, o espanhol acabava sendo uma língua vista de uma outra forma pela própria comunidade, ou seja, não era vista como uma disciplina no mesmo padrão, né, de tratamento, na mesma equiparação, como eu falei. Mas, de fato, o que acontece, né, a partir da minha chegada é a tentativa de elaboração de um currículo muito pautado, né, segundo as minhas crenças e abordagens metodológicas, pautado, né, o currículo na concepção dos gêneros textuais e das tipologias, e se pautando também nos princípios de uma educação considerada crítica, com foco nas questões de diferença, desigualdades, resistência, de poder, que contribuem aí para o posicionamento e a inclusão do aprendiz na sociedade, né? Mas é pensar que antes da pandemia, o que nós tínhamos de fato era a adoção de um material próprio, elaborado por mim, docente da disciplina, um material próprio elaborado pelo PIBID, que seria um programa de iniciação à docência, que com a minha chegada no CAP foi possibilitada a inserção, né, do CAP, da escola, como contexto de implementação dessa política, e, ao mesmo tempo, um livro adotado, né, um livro indicado e aprovado pelo PNLD, que a escola tinha recebido antes da minha chegada. Então, no período pré-pandêmico, sem saber ainda da existência dessa pandemia, trabalhávamos de modo integrado e funcionava muito bem. Inclusive, um excesso de materiais, né? Uma apostila, o livro didático, as unidades didáticas, sendo que as unidades didáticas tinham uma média de 4, 5 páginas, né? E a gente conseguia realizar com os alunos esse trabalho integrado desses materiais, isso no período como disciplina optativa. O primeiro ano de vida oficial da disciplina, depois de 3 semanas de aula, tivemos a decretação da pandemia, o que possibilitou, né, de uma certa forma, novas aprendizagens. Então, pensar que o CAP também, entre as instituições públicas federais do Rio de Janeiro, né, o CAP da UFRJ, ele foi uma das primeiras instituições a implementar o ensino remoto, né? Então, eu lembro muito bem, dia 13 de março, foi após a divisão das turmas entre francês, inglês e espanhol, tivemos, né, quase a apresentação do curso e, ao mesmo tempo, um período de afastamento físico, não social, mas logo em março o CAP já estava desenhando ferramentas para viabilizar um ensino. Então, tivemos 3 fases do ensino remoto. No primeiro momento, optativa, com blog educativo, e aí já a adaptação das atividades que eram de apostila, livro didático, unidades do PIBID, para um contexto mais virtual. Uma segunda fase, que foi um momento, como eu disse até no início, né, da nossa fala, do nosso papo, de muita aprendizagem com a pandemia, que foi a possibilidade de viver projetos interdisciplinares. Então, de trabalhar num projeto de translinguismos, um projeto de contatos linguísticos, né, um projeto que possibilitava ali aulas de espanhol, francês, inglês, libras e português, com mais de 90 alunos no Google Meet, com 5 professores, 6 professores ao mesmo tempo, agenciando uma perspectiva de trabalho antes nunca vivida por mim, inclusive teoricamente, ao falar de trânsitos linguísticos. Nessa segunda fase também da pandemia, e aí na elaboração de materiais didáticos, pensando aí num suporte mais digital, também oficina, né, de ensino de espanhol a partir de produções audiovisuais. E numa terceira fase, aí sim, né, a partir de setembro até março, abril de 2021, foi a fase que todos os alunos já estavam inseridos digitalmente pelas políticas de acesso, e aí começamos a contar para a carga horária desses estudantes, né,
e também contando aí como avaliação, né, avaliação formal. E durante todo esse período, o que foi demandado foi, de fato, a elaboração de materiais didáticos que, de uma certa forma, por mim, faziam uso pela primeira vez de tecnologia. Porque, considerando que no contexto presencial, né, do colégio de aplicação, há muita carência em termos de equipamentos tecnológicos, às vezes espaço, né? A gente só tem um único laboratório. Então, no ensino presencial, né, no ensino antes da pandemia, a carência de utilizar alguns recursos tecnológicos que foram viabilizados durante o período pandêmico, né? Ou seja, a facilidade numa aula síncrona de usar um curta-metragem, de elaborar um jogo digital, acessar atividades de gamificação elaboradas por outros colegas, já que durante esse período também tivemos uma profusão de materiais que eram compartilhados, né, por colegas professores, que são os recursos abertos, digitais abertos, que é algo que também circulou. Só queria trazer aqui para vocês, assim, já antes do período pandêmico, ou seja, antes já da pandemia, eu já tinha uma prática que registrava muito a participação dos alunos, né? Então, assim, por uma influência da minha vertente como professor de línguas para fins específicos, eu sempre fui gerando dados e observando dados, né? Até porque eu acredito também muito na construção de um programa curricular em diálogo com os estudantes. Então, eu estou abrindo aqui um arquivo, de fato, né, assim, para mostrar um pouco algumas impressões agora desse universo pós-pandemia, pós-retorno, né, ao mundo presencial, algumas observações dos alunos em relação a esse contexto de novo ensino presencial, que a escola foi afetada, a gente sabe de diferentes maneiras, mas o que esses alunos dizem? Então, evidenciar que tenho dados, assim, espero divulgar esses dados, né, numa publicação recente, de como os alunos aprenderam também com o contexto pandêmico, dados que estavam relacionados, então, a como foi aprender nesse período remoto, as questões da câmera, as questões de acesso ao Google Classroom, as dificuldades com as aulas remotas, mas eu acho, assim, é importante aqui para a nossa live trazer um pouco essa comparação entre as esferas remotas e presenciais. Principalmente, eu vou dar um destaque aqui às falas do retorno presencial. Tá? Então, assim, algumas falas, como, por exemplo, o retorno presencial foi importante pelo fato da presença física, né? Ou seja, a presença física é muito importante na interação, então, na presença do professor e dos colegas, de uma certa forma, garantem uma certa atenção e segurança, né? Por outro lado, uma certa inquietação dos alunos não conseguirem ficar quietos ou parados na sala de aula, necessidade do movimento. Inclusive, né, falas que vão destacar o contato com os licenciandos, que isso acabava, né, sendo o CAP uma escola de aplicação, isso ficava num segundo plano, no contexto de estágio remoto, que foi uma experiência também vivida, né, durante esse período. A felicidade de ver o professor presencialmente, uma maior participação e interação, sendo que no período remoto há algumas questões, algumas razões pessoais que levavam, né, a essa não participação, a não interação. Por outro lado, é melhor ouvir na sala de aula física o professor falando em espanhol, dificuldades de concentração na aula remota. Por outro lado, muitas falas, isso que levam àquele pensamento inicial que eu coloquei, né, assim, de um momento de reordenação, de readaptação, muitas falas e um número expressivo de alunos que apresentam muitas dificuldades nesse retorno ao ensino presencial, dificuldades de concentração, dificuldades, inclusive, de acordar cedo, dessa rotina, de novo, de voltar para a escola, de dar contas de semanas de provas, de dar contas do uso de material impresso, né? Então, muitas dificuldades, inclusive, no sentido de socialização. Então, ao mesmo tempo que a gente fala que é tão importante voltar para a escola presencial, que a escola presencial é vida, né? É importante a gente estar socializando, mas muitos alunos que apresentaram nesses instrumentos que eu apliquei a dificuldade de fazer novas amizades, ou alguns alunos que não tiveram oportunidade de estudar no ensino fundamental do colégio de aplicação, que já chegaram na escola no ensino médio, de não construírem uma relação com os amigos de turma ou com a própria escola, né? Então, muitos relatos, isso acabam gerando, né, assim,
necessidade de nós, professores, pensarmos estratégias, né? Eu acho que o nosso trabalho aqui é de como colaborar para essa reinserção dos alunos, mas como pensar atividades de conciliar o estudo, né, presencial de todas as disciplinas, de como estudar com o material impresso novamente, né, como lidar com a questão do tempo, do controle de horário, com a dispersão, né. Isso vem despertado em mim novas crises existenciais, né, no sentido de como atender essas demandas e, ao mesmo tempo, como tentar atrair esses jovens, né, a partir das demandas que eles colocam, para a manutenção de práticas que foram positivas no período remoto, com a utilização das novas tecnologias, de materiais mais audiovisuais, e não ficar preso simplesmente aos materiais impressos, né? Então, eu lembro assim que conseguia trabalhar bem no período antes da pandemia com materiais de 4 ou 5 páginas, né, das unidades, com os textos, e atualmente trabalhar uma folha impressa, 2 folhas impressas já representa um cansaço, uma falta de atenção, uma perda da motivação para a aula. Então, demanda também que nós, professores, nos organizemos também no sentido de buscar para esse novo ensino presencial novas formas de interação com esses estudantes, né? Só gostaria também de sinalizar que nesses questionários, assim, há alunos que apresentam também pontos positivos do ensino remoto. Então, não só criticam ou não só analisam o período remoto como um período negativo, né? Nós temos participantes que destacam que o período remoto foi positivo para o desenvolvimento da pandemia, para o desenvolvimento da autonomia, melhor dizendo, da forma de organização do estudo, né, de organizar o seu próprio horário, sua própria rotina, e também falas que aproximam os dois contextos. Olha, não percebo muita diferença entre o contexto de ensino e aprendizagem de espanhol remoto para esse novo presencial. Só muda que antigamente a gente falava pelo chat ou não falava, e agora a gente está ali tentando, de alguma forma, participar ou não, né? Assim, porque nós temos na sala de aula presencial também alunos que parecem que estão no modo mutado, alunos que não falam. Então, são dados assim muito interessantes que me ajudam, de uma certa forma, a pensar um novo professor também para esse contexto do ensino presencial, ou seja, não será mais possível dialogar tantos materiais impressos ao mesmo tempo, até porque os alunos são outros, a escola é outra, e aí a gente vai precisar lidar com diferentes questões. E aí eu lembro, o que me ajudou bastante também, assim, até está muito relacionado à história aqui do grupo, foi um texto do professor Almeida Filho. Tem um texto inédito dele que sairá numa publicação aqui nossa, do nosso grupo de pesquisa, sobre aquisição de línguas num contexto remoto. E como o professor, né, pode implementar um pouco a perspectiva que o professor Almeida Filho defende, né, das competências, mas no sentido das competências do aprendente, de como a gente pode agora, já no período remoto, no novo contexto do ensino presencial, de uma certa forma, e nessa linha de construção de um programa da disciplina, das nossas aulas, dialogando com os estudantes, né? Ou seja, ouvindo os estudantes, que é o que ele defende, né? Então, assim, nessa nova cultura do mundo digital que ele vai colocar, nessa junção entre síncrono e assíncrono, quais são os desafios e como o professor pode pensar formas ainda de desenvolver autonomia, mas mantendo a natureza particular do trabalho com a língua estrangeira e adicional. Né? Então, acho que é nesse momento, nesse desafio que eu me encontro, né, no contexto do colégio de aplicação, de pensar, de uma certa forma, como será o ensino oficial da disciplina a partir de agora, já que tivemos já um ensino oficial nesse período da pandemia, mas não foi pilotado como eu visualizava antes, né? Ou seja, o período de inserção oficial do espanhol chocou com o período pandêmico e a necessidade agora de repensar todo o programa, ok? Então, agora, para a gente continuar ainda vendo os impactos, né, da pandemia, eu passo a palavra para a Camila com uma perguntinha. Então, quais foram as mudanças tecnológicas no contexto já das faculdades de tecnologia? O que é que ela sentiu de diferença? Vamos lá, então. Bom, no meu primeiro momento de fala, eu acabei explicando para vocês, né, o que eram as FATEC, que são as faculdades de tecnologia, só reforçando caso não tenha ficado claro aí, e as ETEC, que são as escolas
técnicas, né? O nível de ensino médio. Eu atuo somente nas FATEC, que são as faculdades de tecnologia. Bom, então, como eu havia dito, nós trabalhávamos antes num panorama de utilizar livros didáticos, né, na sala de aula presencial, e passamos e continuamos atualmente, né, utilizando as aulas escritas por mim, que não estão no papel, né, obviamente elas estão em formato digital. Eu fiz, num primeiro momento, em formato de PowerPoint, que é o mais facilitador aí, mas tenho a ideia, sim, que a gente só falta o tempo, né? A ideia a gente tem várias, de transformar todas essas aulas que eu criei num e-book que os meus alunos utilizem. E só para também esclarecer mais um ponto, essas aulas que eu escrevi não foram... eu não me baseei assim do nada em temas que eu achei mais bonitinhos ou mais interessantes, que como a Greta também diz, interessante é filme, novela, né? Pesquisa é sempre pertinente, é sempre necessária e importante, né? Então, só para contextualizar, não vou me estender, mas eu e uma colega, na verdade, uma colega e eu, corrigindo aqui, do Centro Paula Souza, a professora Regiane Camargo, na verdade, ela esteve muito mais à frente do que eu nessa pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa com o setor produtivo. Então, para que a gente pudesse perguntar para eles a respeito do espanhol nas empresas, nas indústrias, sobre não só sua necessidade em alguns ou em todos os cargos, sobre quais habilidades nós seriam mais necessárias e quais tarefas seriam imprescindíveis que os alunos soubessem desenvolver quando estivessem atuando no mercado profissional, no mercado de trabalho. Então, isso que a gente fez foi um levantamento de necessidades com o setor produtivo, mas assim, quaisquer empresas, quaisquer indústrias, não. Para quem não sabe, nós temos um documento que é gratuito para quem quiser buscar, a última versão dele é de 2016, que se chama Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. E como eles são muitos, né, tanto oferecidos pelas FATEC como pelos institutos federais, né, e a própria Unicamp também tem um setor dela que oferece cursos superiores de tecnologia. Como eles são muitos, foi necessário, então, criar esse documento para dividi-los por área. Porém, eles não denominam as áreas por áreas, eles denominam por eixos tecnológicos. Então, a pesquisa que nós fizemos com o setor produtivo contemplou os 13 eixos tecnológicos que existem. Então, o que eu fiz? Fui buscar os resultados obtidos, né, recolhidos nessa pesquisa, que ainda não está publicada, tá? Por isso que eu não posso dar muitos detalhes mais específicos, mas em breve será. Nós fomos buscar esses detalhes com as empresas e as indústrias para que a gente pudesse escrever as nossas aulas de acordo com os cursos em que nós atuamos. Então, por exemplo, eu dou aula no curso de Logística e Gestão Empresarial. Esses 2 cursos estão alocados no eixo tecnológico de Gestão e Negócios. Porém, eu também dou aula no curso de Processos Químicos, na FATEC de Campinas, que está em outro eixo tecnológico, que é o eixo de produção industrial. Então, as tarefas que o setor produtivo levantou para os cursos do eixo de produção industrial, algumas são até as mesmas do eixo de gestão e negócios, mas há outras diferentes. Então, quando eu escrevi as aulas, eu tive de pensar nessa temática que iria alterando de acordo com a necessidade de cada curso e, portanto, de cada grupo de alunos. E aí, só para finalizar, até um comentário da nossa colega Silvia Gabriela, que está aqui nos acompanhando, que comentou, infelizmente, de estarem assim, do espanhol estar caminhando por uma certa, não sei se eu posso falar decadência, eu acho meio pesada essa palavra, mas assim, uma descontinuidade desse ensino nos institutos federais por falta de profissional. Graças a alguns, né? Não saberia citar nomes específicos, mas, enfim, os dirigentes aí do Centro Paula Souza, de alguma maneira, têm lutado bastante junto com a gente da área de língua estrangeira para a manutenção dos idiomas que eles oferecem, que são o inglês e o espanhol em maior escala,
na nossa instituição. Então, para citar alguns dados e até respondendo, contextualizando para a Sílvia, né? Nós temos desde 2017 um evento que acontece na nossa instituição a cada 2 anos, que se chama CBTEC. Gretel e Antônio já participaram, Maria, se Deus quiser, vai participar do próximo que eu organizar. E todos nós, novamente, o nosso grupo de pesquisa, só esclarecendo aí a sigla, né? CBTEC é Congresso Brasileiro de Línguas Estrangeiras na Formação Técnica e Tecnológica. Então, ali a gente discute, a cada 2 anos, todas essas questões que envolvem o ensino de línguas, tanto as estrangeiras quanto a língua materna, tanto como materna quanto como língua estrangeira, né? O português como língua estrangeira, né? No âmbito do Brasil e como que está acontecendo isso nos 4 cantos desse Brasilzão, né? Além disso, e também impulsionado por esse evento, o Centro Paula Souza publicou uma portaria aí no gabinete da superintendência em 2018, que instituiu as políticas linguísticas do Centro Paula Souza, o que foi muito importante para nós. Afinal de contas, se nós temos uma assessoria de relações internacionais que promove o tempo todo intercâmbios, trocas, não só entre alunos, mas entre professores, então, mais do que importante que se defenda a inserção e a manutenção das línguas nesses cursos, porque senão perde a razão de ser assessoria de relações internacionais. Se a própria instituição não defende a inserção das línguas no curso, só serve para viajar, vamos colocar assim em pontos genéricos, porque a troca no intercâmbio depende da língua, do domínio dela, né? E então, entre os pontos que nos trazem esse documento aí das políticas linguísticas, eu como o Antônio, que fez algumas anotações, também fiz aqui algumas para trazer para vocês, mas depois esse documento foi publicado no Diário Oficial, todo mundo pode ter acesso ao texto completo. Então, por exemplo, ele defende a democratização do acesso às línguas estrangeiras com toda a comunidade fatecana, funcionários, professores, alunos. O desenvolvimento também do letramento acadêmico científico de todos os profissionais, tanto da área de língua materna quanto da área de língua estrangeira. Além disso, o estímulo à comunicação intercultural, que aí vem a questão da assessoria com todos as suas bolsas e as suas possibilidades de trocas internacionais entre discentes e docentes, que é a cooperação interinstitucional, na verdade, né? Além disso, oferecer disciplinas e cursos de língua materna e de línguas estrangeiras, tanto nas ETEC, que são as escolas técnicas, quanto nas FATEC, que são as faculdades do ensino superior, as faculdades de tecnologia. E a prioridade ao ensino das línguas espanhola e inglesa. Prioridade não significa que há exclusão de todas as outras, como a Greta comentou na fala inicial, na questão quando ela comentou sobre a BNCC. Mas, só para vocês terem uma ideia, praticamente todos os cursos das FATEC têm inglês, 6 semestres de inglês, e de 2 a 4 ou a 6 semestres de espanhol, depende do curso. Então, por exemplo, um curso de secretariado, um curso de turismo, um curso de comércio exterior, de eventos, a carga horária de espanhol e de inglês é bem maior, chega a passar de 240 horas ao longo dos 3 anos que eles têm de curso, né? E outros cursos têm carga horária de 80 horas, de 140 horas. Então, assim, na verdade, a gente tem um cenário muito positivo nas FATEC, que, pelo que eu estou entendendo, é bastante diferente dos institutos federais. Então, a gente espera, fazemos votos que os dirigentes, ainda que possam mudar por uma questão política, que isso acontece, né? Eles consigam entender dessa importância das línguas estrangeiras no currículo desses alunos. E digo mais, principalmente do espanhol, que, como de novo disse a Greta, a gente tem que explicar o tempo inteiro, né? Porque às vezes os próprios alunos nos perguntam, por que 6 semestres de inglês e só 2 de espanhol?
né? Professora, a gente está aqui do lado dos irmãos latino-americanos, sul-americanos, né? Fazemos fronteiras com países que falam espanhol, né? Então, assim, é ter que explicar o óbvio o tempo todo. Então, eu agradeço por poder fazer parte dessa instituição que valoriza os profissionais de línguas estrangeiras e também a gente espera que as pessoas queiram continuar estudando letras, né? Para que esses cursos não morram, apesar de a gente saber que o panorama, infelizmente, não é o mais positivo nesse sentido, né? Mas, assim, como desde que tinha a Universidade do Brasil, desde o primeiro concurso lá do Antenor Nascentes, né? Em 1919, se eu não me engano, acho que é isso, né, Antônio? 1919, o espanhol esteve como num exame cardiológico, ele sobe, desce, mas a gente está sempre aí. Então, se preparem, que a gente vai seguir na nossa luta. Bom, eu falando aqui da FATEC, do Ensino Superior Tecnológico, mas temos ainda Maria para falar como é que estamos na UNILA em relação a esse sentido pós-pandêmico. Está tudo presencial, as ferramentas são todas presenciais, continuamos usando algo do virtual. Como é que está, Maria? Diga para nós. Maria, o microfone. Inevitável. Desculpem. Na verdade, no semestre passado, a gente já fez alguns cursos, algumas disciplinas presenciais e outras remotamente, sim. Mas o que eu queria comentar, assim, sobre impactos da pandemia e desse distanciamento, é que, na verdade, quando o Gretel comenta que não precisa estudar espanhol para falar espanhol, é fácil, eu tenho a impressão que algo semelhante acontece com ensinar uma língua. Você não precisa fazer um curso, saber de metodologia de didática. Você sabe espanhol, então você ensina. Você sabe português, então você ensina. E eu tenho a impressão que esse baque, digamos assim, que a gente teve, fez algumas pessoas, eu não digo que se salvou, muito pelo contrário, temos ainda muitos problemas, mas pelo menos algumas pessoas pensarem, opa, é diferente eu dar aula presencial, assim como é diferente eu dar aula remota. Não tem como eu falar assim tão diretamente, abra a página 40 e leia, porque ele não abria na página 40, porque ele não tinha o livro, ele não abria sequer a câmera ou o microfone. Então, assim, ou sim, os professores viram que é diferente. Assim, a um certo custo. Aí, já que é diferente isso, então a gente poderia extrapolar isso é diferente ensinar português língua materna, espanhol língua materna e espanhol língua estrangeira. É diferente ensinar espanhol para quem vive aqui na fronteira, que aprende espanhol no supermercado, no restaurante, em todos os lugares, porque aqui na fronteira o uso da língua espanhola, guarani e outras também, é muito vivo. Então, o contexto, o papel do estudante, eu acho que ganhou uma relevância muito grande, no sentido de que, para quem eu estou ensinando e com que condições eu estou ensinando. Então, na verdade, eu acho que isso foi um ganho muito grande. Acho que a gente não conseguiu ainda resolver essas questões de didática, de toda essa questão da formação do professor de línguas, mas pelo menos teve um incômodo. Então, a ideia realmente é buscar um pouco mais.
em questão dos professores, eu acho que isso foi um ganho. E em questão, assim, eu pessoalmente senti muito, muito mesmo a questão da presença física dos estudantes, porque, como eu já comentei, aqui na UNILA, a presença de brasileiros e não brasileiros é o comum. Então, eu acho que o aprendizado sofreu muito, não só com a questão da relação professor-estudante, mas principalmente da relação estudante-estudante, porque eles vão quando saem das salas de aula, eles vão, porque eles se separam apenas nas aulas de português e de espanhol, mas nas aulas de cálculo 2, nas aulas de teoria, todas as aulas, eles têm junto um brasileiro e um não brasileiro. Então, o aprendizado das línguas é quase como, não, eu diria que é imersão. É imersão completa, né? Porque alguns professores falam português, alguns professores falam espanhol, e todos, metade dos estudantes falam espanhol e metade falam português. E estão num ambiente de motivacional muito grande, porque eu preciso que meu colega me diga o que o professor disse, ou então o que está escrito nesse texto, ou seja, a questão de colaborar um com o outro, presencial, é muito forte na UNILA. E a gente, no remoto, perdeu porque as janelinhas não davam para eles se ajudarem. Até acontecia algumas vezes no chat de, a professora quis dizer tal coisa, porque esse trabalho de mediação que os estudantes fazem com relação às questões linguísticas, no presencial, isso sim, eu senti muita falta. Mas isso sim para o aprendizado dos estudantes. Mas ainda tenho muitas esperanças que para o aprendizado dos professores, por exemplo, a gente, nessa retomada, a gente pense muito seriamente se a minha presença é muito fundamental para os estudantes das 8 da manhã ao meio-dia. Se a gente não pode extrapolar um pouquinho essa questão da sala de aula, fazer os estudantes pesquisarem mais, estudarem mais, não apenas com o professor, mas como vimos, sim, na pandemia, que começamos cada vez mais a sugerir vídeos, sugerir tipos de pesquisa e contato com a língua para o estudante também ser mais responsável por esse seu aprendizado e essa questão da autonomia também. Você pode até dar dicas de filmes, de vídeos, de leituras, mas ele também vai procurando, e com certeza a autonomia está cada vez mais dos estudantes com relação ao aprendizado das línguas com o uso da internet. Então, quanto mais nos adequarmos a isso, eu acho que o nosso trabalho será cada vez mais prazeroso, cada vez mais enriquecedor, e os estudantes também vão aprender mais. Então, acho que é isso, da questão que mais a gente ainda vai levar uns bons anos para entender e para conseguir otimizar tudo que a gente teve, todas essas experiências que a gente teve, ainda vamos levar algum tempo para conseguir colocar isso como uma prática didática, como uma prática pedagógica durante a nossa existência como professores de línguas, professores de espanhol, sim. Então, na verdade, acredito que a professora Gretel terá também novas
questões a trazer, porque ela esteve, de certa forma, observando todo esse contexto pandêmico e também, não sei se eu posso falar, mas ela botou o pezinho na sala de aula virtual. Greta, comente as suas experiências. Obrigada, Maria. Bom, sim, apesar de aposentada, eu voltei muito, entre aspas, para a ativa nesse contexto pandêmico, que, por sinal, não acabou, né? Acho que eu, pelo menos, não falo em pós-pandemia, eu falo em pós-vacina, que é muito diferente, não é? E nós estamos com um pé no presencial e outro pé no virtual, e tentando fechar um pouco tudo isso que foi falado, inclusive pelo adiantado da hora, e quem está aí do outro lado, e nós que estamos também do lado de cá, acho que já estamos ficando com um pouquinho de fome, vamos tentar agilizar, mas isso porque acredito que o principal já foi dito. No início da pandemia, que não pegou ninguém de surpresa essas questões que já foram discutidas aqui, né? Falar disso já é redundante. Ninguém sabia muito bem o que fazer, não sabia muito bem, não. Ninguém sabia como iam ser essas aulas, o que ia acontecer, todo mundo com medo de que caísse a conexão, se não soubesse usar uma plataforma, se os alunos iam entrar, se não iam, câmera aberta, fechada, microfone aberto, fechado, até agora a gente ainda tem esses problemas, enfim. Então, no primeiro momento, o que se fez foi apagar incêndio, cada um fez o que podia. À medida que o tempo foi passando, como o Antônio disse, depois de um tempo, e a Camila também, a Maria também, cada um foi ajustando seu material, foi se adaptando às plataformas, aos seus contextos, aprendendo a lidar um pouquinho com essa situação que foi nova para todo mundo, e todos os professores, de alguma forma, fizeram isso, alguns com mais facilidade, outros menos, como foi o meu caso. Mas, enfim, todo mundo aprendeu, todo mundo passou de uma situação inicial de desespero para uma situação de aprendizado, não é? Aprender a lidar com a situação, a criar materiais, a lidar com toda essa novidade, não é? E analisar o que estava acontecendo, o que podia ser feito e como levar todos a não perderem muito, porque perdas houve em todos os campos, profissional, pessoal, mental, psicológico, emocional, familiar, e acadêmico também, não é? Então, perdas houve, mas como minimizar essas perdas? Então, se no início foi apagar incêndio, depois houve a Operação Rescaldo. E eu digo que agora nós estamos num momento que é o de fazer o curso de bombeiros, que eu já falava lá atrás, em 2013, que era necessário. Ou seja, que os cursos de formação de professores incorporassem, de fato, como trabalhar com as metodologias, com as tecnologias nas aulas de língua estrangeira. Se isso tivesse acontecido lá atrás, essa situação de pandemia não teria sido tão dramática como foi para a grande parte dos professores. Então, isso não tem mais como se adiar. As tecnologias estão aí, a metodologia muda. Isso a Camila já falou, todos nós já falamos várias vezes. Não é simplesmente transpor o que se faz no presencial para o virtual. E neste momento pós-vacina, não dá mais para voltar para o que se fazia antes da pandemia. Não dá mais para voltar para aquilo. Já é outro momento, já é outro contexto. Então, temos outra situação que também não é a virtual apenas, não é? Então, tudo isso tem que entrar na formação de professores. E aí, se a gente traz isso para o lado do espanhol, especificamente, porque, logicamente, eu não posso deixar de puxar a brasa para a nossa sardinha, que é o espanhol, não é?
nós temos uma briga maior ainda, ou uma luta maior ainda, que é a de continuar insistindo e mostrando e provando que é importante ensinar espanhol, que é importante aprender espanhol, que é importante formar professores de espanhol, e que nós temos que acreditar que vamos voltar, não ao que era em 2005, tá? Porque aquela lei de 2005 não era uma lei ideal, foi a lei possível naquele momento, tá? Eu sou otimista, sim, eu quero uma lei melhor do que aquela de 2005. E eu acho que nós, professores, alunos, futuros professores, temos que ser os primeiros a acreditar que isso é possível. Porque se nós não acreditarmos e principalmente não lutarmos por isso, ninguém vai lutar por nós. Então, acho que nós estamos num momento fundamental para conseguir isso, não é? Então, vamos lutar, vamos acreditar e vamos trazer o espanhol de volta, sim. Tá? Eu acho que temos que ter esse otimismo e essa vontade de continuar brigando, lutando e perseverando pelo espanhol sempre, tá bom? Acho que com isso eu posso me despedir, mesmo porque pelo horário, acho que a gente já está estourando o tempo, não é, Antônio? Muito obrigada. Gretel, obrigado por essa síntese. Realmente, nosso horário está bem apertadinho, mas eu vou só sinalizar aqui alguns comentários, agradecer a todo mundo que esteve conosco e também, né, com certeza esse material vai circular, essa memória aqui do nosso grupo vai ficar registrada, mas assim, tivemos uma participação então da Sílvia, destacando o papel dos professores pesquisadores e também dos alunos, né, como pesquisadores. Alguns comentários da Sílvia, a professora Camila já conseguiu dialogar, né, pensando políticas também de espanhol em outros contextos, como dos institutos federais. Temos um comentário da Laura, mais direcionado à professora Gretel, que eu acho que a Gretel já teve acesso. E Amanda também, obrigado, querida Amanda, pelo comentário, dialogando, né? A gente realmente precisa compartilhar essas experiências para construir caminhos aí mais coletivos para pensar esse novo ensino presencial. Obrigado aqui pelas saudações. Eu também quero muito agradecer ao Lucas, o nosso bolsista aqui de extensionista, e também a Desirê, minha bolsista de iniciação científica, que nos auxiliaram aqui na parte tecnológica. Uma síntese minha, antes de passar aqui a palavra, né, para as nossas professoras convidadas, eu acho que essas novas experiências educacionais que estão sendo ainda, como eu coloquei, né, construídas, estão em construção, aquelas que surgiram durante a pandemia, o ideal é que elas possam, de fato, dialogando com o que a professora Gretel acabou de mencionar, elas possam ser úteis, né, na elaboração de novas políticas educacionais, na legislação, até porque o desafio atual da escola é implementar a nova reforma do ensino médio, é a universidade pensar, né, a BNC formação para os cursos de licenciatura, então a gente tem muito debate legislativo ainda pela frente. Então agradeço muito a professora Gretel, que eu acho que já se despediu, agradeço a professora Maria e Camila e encerro com as palavras das duas e muito obrigado ao público por mais uma ação do Festival do Conhecimento da UFRJ. Maria e Camila. Bom, também só quero agradecer e dizer que sim, que tenho muitas esperanças. Agora mesmo o curso de Letras Português e Espanhol preencheu todas as vagas, nem sempre isso acontece, aconteceu agora também. E temos, assim, insistimos muito de defender a força do espanhol, não só no ensino dos cursos de graduação, mas também como língua de pesquisa, como língua de produção de conhecimento e divulgação de conhecimento, que não conhecemos a língua
infelizmente, língua quechua, achua, e o espanhol nos traz essas culturas da América Latina. Então, em termos de divulgação de culturas, de construção de conhecimento, sim, é um papel extraordinário que tem essa língua no nosso contexto. Muitíssimo obrigada pela oportunidade, Antônio e colegas Greta e Camila. Obrigada, Maria. Obrigada, Greta, Antônia. É sempre um prazer estar com vocês em qualquer evento, em qualquer bate-papo. É muito prazeroso. Nosso grupo bastante consistente, sempre caminhando avante, trazendo novas ideias e novas propostas de pesquisa e novos olhares para o espanhol no Brasil, que, como a Greta bem disse, sim, a nossa palavra é continuar, é a luta, né? Do verbo lutar. E nós seguiremos nessa defesa do espanhol. Também sou bastante otimista, também acredito numa lei que realmente nos abrace positivamente, enfim, dizer que os caminhos são árduos, mas o importante é que a gente não desista deles, e como eu disse, desde 1919 a coisa está andando, e nós estamos aqui. Então, fico muito feliz com essa notícia, Maria, de que preencheram as vagas do curso de letras aí na Unila. Conte com a gente para aquilo que precisar e vamos fazer ações aí do grupo com os alunos, isso é muito importante, tá bom? Então, também deixo o meu abraço carinhoso aí a todo mundo que esteve presente, que interagiu, fico muito feliz aí com todos que puderam estar aí num horário que a gente sabe que voltando ao presencial não é fácil acompanhar o virtual, mas a gente a gente tenta se dividir. Então, um beijo grande a todos e muito obrigada. Bem, obrigado vocês. E acabou de chegar uma pergunta. Obrigado, Silvia. Silvia lança uma pergunta que dá uma live específica sobre esse assunto, mas é um tema muito importante, Silvia, obrigado. Né? Então, assim, é possível criar uma política linguística nos institutos federais? Eu vou dialogar rapidinho com a fala da Camila também. A Camila mencionou da importância, né, e como isso é algo recente nas instituições de ensino superior, a elaboração dos seus próprios documentos de política linguística, né? Mas, assim, para a elaboração desses documentos, a gente precisa, de fato, dessa parceria entre as áreas, né? Ou seja, inglês precisa dialogar com espanhol, que precisa dialogar com francês, que precisa dialogar, inclusive, com as outras disciplinas, né, da matriz, para que a gente desenhe ações de política linguística que vão dialogar com as atividades de ensino, as atividades extensionistas e, principalmente, as atividades de internacionalização. Então, normalmente, esses documentos, Silvia, de política linguística, eles não poderiam ser um único documento, talvez, para os institutos federais. Eu seria um pouco contrário, porque aí você está apagando, né, certas particularidades, institutos federais de fronteira. Se depois você quiser, a gente, né, tem como expandir essa conversa, depois pelo WhatsApp, pelo e-mail, mas, assim, há alguns institutos que já têm os seus documentos de política linguística prontos, outros a discussão já está um pouco mais encaminhada, e aí eu só queria reforçar que normalmente nos encontros de professores de espanhol e nos hispanistas, né, que começa amanhã, nós temos grupos de trabalho, né, de trabalho interessados nessa temática, e um grupo de trabalho de 2019, que eu coordenei com Marcos Vinícius e também com o professor Jorge Rodrigues, publicou algumas orientações, uma carta praticamente, né, coletiva dos professores com alguns princípios, e aí seria muito interessante que esses princípios fossem discutidos nas instituições. Se depois você quiser, eu posso compartilhar, também quem quiser acesso a esse material, eu posso compartilhar sem nenhum problema. Tá? Então, tive que responder muito brevemente, eu não sei se Greta, Maria e Camila querem complementar. Não? Eu só não posso esquecer de divulgar o site do YouTube do nosso grupo de pesquisa. Pedimos que nos acompanhem, né, pelo YouTube, Grupo de Pesquisa Ensino e Aprendizagem de Espanhol. As nossas lives, as nossas atividades são divulgadas nesse canal, né? E agradeço novamente a presença e a participação das convidadas, né, em mais uma ação do nosso grupo e também aqui uma ação da UFRJ. Muito obrigado aí pelo diálogo com todos e um forte abraço.